se mexer, cara. Ele não para de se mexer, cara. Tá tirando minha atenção. Pelo vacilo. Ah, obrigado. Beleza. Beleza, mas aí você vai conhecer o nosso trabalho aí. Vou ler, adoro a revista. Dentro dessa Cara, linha nova, deixa eu ver né? uma coisa. Que a gente tem um monte de cientista militar dentro da revista. Pra quem não sabe, o Sacani já trabalhou numa revista sobre OVNI. Trabalhei na revista UFO. Na revista UFO. Que época, Sacani? Trabalhei ali na década de 90 até 95, A gente pode falar, 96. a gente pode falar que 90 foi a era de ouro, assim, né? Que tinha várias revistas, publicações, filmes, né? Aquele filme Fogo do Céu foi em década de 90, eu acho, não foi? O Fogo no Céu, acho que foi, né, cara? Fogo Dá no uma Céu olhada conta pra a gente história depois. Do Travis Walton. Travis Walton. Travis Walton. Os caras saíram pra passear na montanha, alguma coisa Então, assim. mas o caso Travis Walton, atualmente, ele tá, né, Não, meio... ele tá o caso dele, cara, ele é tudo... É assim, farsa estranho. total. mesmo? Uns falam que ele enganou a galera durante muitos anos, né? Mas tá sob júdice. Ele foi desmentido pelo polígrafo ao vivo numa TV americana. Putz. Então, mas ali a gente sabe que o polígrafo ele não é totalmente confiável, né? Pode, assim, não tô justificando nada. Já veio um cara aqui no polígrafo E falou você acha que os caras iam dar o dinheiro pra ele? É. porque tava valendo dinheiro. Tava valendo muita grana, né? Naquela época. E aí tem um filme que é Fogo no Céu. Exato. Que é isso mesmo. Fire in the Famosaço. Sky, que é um filme de Eu fiquei terror. com medo desse. Fiquei com medo. Porque na verdade ele é um filme de terror, porque ele vai pra aquele lado de quando eles levam ele pra nave, e aí põe ele numa placenta. Exato, tem umas E imagens. aí começa a furar ele pra caramba e tudo, né? Então, mas sabe que essa história do Travis Walton, ali na verdade é uma ficção que o diretor do filme criou. Tomou liberdade Porque em cima da história? O Travis Walton, ele não sabe o que aconteceu durante a abdução. Então, o diretor teve que incluir aquilo para fazer um filme de entretenimento. Eu tive com o Travis Walton durante 3 vezes, e a gente assim, comendo pizza, conversando e tal. Ele nunca me transpareceu que estaria mentindo. Pelo contrário, quando ele contava o caso, eu via assim nos trejeitos dele que ele ficava extremamente abalado pelo trauma do que teria, né, supostamente acontecido. E o caso Travis Walton, ele ficou super famoso. Tem livro, tem o filme Fogo no Céu, né? Mas a gente não pode botar a mão no fogo porque é um caso americano, né? Os casos brasileiros que a gente tem condição de ir em loco e entrevistar as testemunhas, verificar, tem documentação, tem isso, aí é outra coisa. Mas caso americano é complicado. O termo ufologia, ele nasce mais ou menos nessa época, anos 80, anos 90 ou não? Não. Esse termo... Não, ele vem lá de trás, né, cara? Lá É na década mesmo? de 40, 50, né? 47. Que são os primeiros 47 relatos, foi o primeiro, assim? né? 47 foi o primeiro. Foi o caso do Kenneth Arnold, né, sobre o Monte Cascade, né, em Washington. Ele viu objetos em forma de meia-lua que faziam um movimento como você pega um pires, joga na água e ele dá aquela quicada. Por isso que ficou Flying Saucer, né? Saucer pires voador, né? Criou-se o termo depois aportuguesado disco voador. Só que esse caso de 24 de junho de 47, que é o Dia Mundial dos Discos Voadores também, né? Depois ficou, ele também acredita-se que poderia ser um armamento secreto, né? Uma aeronave norte-americana já naquela época. É mesmo? Então, assim, esse caso é suspeito. Então vamos... Mas foi o que iniciou a ufologia. Vamos falar sobre os casos mais famosos aqui, né? Sobre a ideia que tem também uma ideia vigente, principalmente com o livro Eram desses Astronautas, dessa linha de pensamento de que os ETs já estão aqui há muito tempo e estão influenciando na história dos seres humanos. Tem essa linha também de pensamento, né? Eles já estão aqui há muito tempo. Tem a linha que eles estão vindo agora e tem uma linha de pensamento que, cara, tudo isso não são relatos confiáveis e que não fizeram contato ainda. O Edson, de tudo isso, o que você acredita? O que você acha que é real? Se os caras vieram aqui, se aquele... Nazca, né? Que tem aquelas linhas de Nazca. Nazca não foi ET que fez aquilo, não. Não, mas... não, eles falam que não foi ET, mas que o povo fez para os ETs... Aí é uma conjectura, né? Uma possibilidade para deuses, né? O que eu queria dizer assim, tem alguma coisa no passado da humanidade
aqueles desenhos de pessoas, né, que parece que estão com capacetes, ou podem ser deuses ou alguma outra coisa. Você acha que tem alguma coisa no passado da humanidade que possa... Até na Bíblia, né, tem trechos que o pessoal fala que aquilo pode ser descrição de aquelas carruagens voadoras Fala e tal. até que a aparição de Fátima... Exatamente. Você acredita que eles podem ter vindo antes e influenciado na nossa civilização, ou é uma coisa recente? Em termos de conjectura, sim. Agora, muito do que o Eric von Däniken, Peter Colosimo... Que é o cara que escreveu Eram os Deuses Astronautas. Isso, e esse pessoal dos Deuses Astronautas aí, porque teve uma galera, né, escritores que fizeram vários livros. Peter Colosimo, vários. E Jacques Bergier também, né? Agora, muito do que eles falaram e levantaram a bola, hoje é explicado pela arqueologia clássica, pela paleontologia, pela história, né? Então, não tem nada de misterioso, nada de extraterrestre. Construção das pirâmides também. Aí foram os próprios egípcios, por uma questão já foi provado, de cultura, né? Sim. Então, assim, muito se fala a respeito de deuses astronautas, mas tá tudo já reavaliado. É porque é uma coisa fascinante, né? Agora, se for pensar. Tem coisa estranha? Tem muita. Eu vou ver se eu pego alguma coisa. Tá bom, enquanto você procura... O negócio é que é aquela coisa, né? Quando o pessoal não sabe explicar... Ou também a gente desmerece muito os povos antigos, né? Muito, cara. E eles eram muito inteligentes e muito desenvolvidos. E quando o pessoal não sabe explicar, acaba indo para essa explicação, porque, na verdade, ela acaba sendo uma explicação fantástica, é mais fácil, né? Ah, não, cara, quem construiu a pirâmide? Não, cara, veio aí as naves aí, colocaram as pirâmides aí e tal. Até no caso das pirâmides, tem a famosa história do Tutankhamon, que ele foi enterrado com uma adaga. Ah, é? Eu não sabia. E durante muito tempo mesmo, falava que a adaga foi um presente alienígena para ele. Mas por quê? O que tinha na adaga de diferente? Não, a adaga, ela era feita com um material que falavam que não existia na Terra e tal. Aí, quando pegaram, foram ver que a adaga, na verdade, nada mais era do que um meteorito. O quê? Era um meteorito que tinha caído ali na parte do Egito. Cara, que coisa fantástica. Foi analisado tudo e chegaram à conclusão que era meteorito. E por que estava com ele? Porque quando ele era, né, um deus ali do povo egípcio e tal, quando ele era enterrado, enterravam com presente e tudo. Então foi o próprio povo que fez essa adaga de presente para ele, para quando ele fosse... E alguma coisa caiu do céu, devia ter um culto, exatamente, né? Uma coisa em relação mesmo. Àquilo, né? E ali na região, no deserto, no deserto e na Antártica são os lugares mais fáceis de você encontrar meteorito. É mesmo? Por quê? Porque a rocha ela é pretona e ela normalmente ela se destaca muito, né? Do resto do terreno, então é muito fácil. E eles devem ter visto, obviamente, naquela época não tinha cidade, não tinha nada, devem ter visto, foram lá, pegaram e eles sabiam trabalhar com esse material e fizeram a adaga e deram de presente. Enterraram junto com o Tuts. Porque como era alguma coisa celeste e tal, e o próprio faraó era tido como o próprio Deus na Terra, né? Isso. Então aí fizeram, né, forjaram o meteorito ali, que era, na verdade, um siderito, né? Isso. De metálico, e aí fizeram essa adaga para ele utilizar, né? Como rei, como alguma coisa celeste e tal. Agora, a gente tá falando do passado, né? Tem algumas coisas estranhas, né? Que chama bastante atenção, mas a gente não pode afirmar que seja contatos com extraterrestre, é apenas conjectura também. Hoje fala muito do tal Grey, né? Que é aquele cinzento, baixinho, 80% dos casos é essa coisa aí. Os tripulantes dos OVNIs, né? E a gente acha, por exemplo, nas cavernas, por exemplo, de Kimberley, na Austrália, a Vondina, que segundo os aborígenes australianos, seria a deusa da Via Láctea. Agora, é muito interessante que esses desenhos que os aborígenes fizeram lembra muito o Grey, né? O olho preto, grande. É isso que eu tava falando. Ou esse aqui que fez esse lembra aquele. Também. Porque o que a gente vê... Não? Apesar que isso aqui é muito mais antigo. Isso daqui então, por isso eu tô falando. Isso é de quando? Isso aqui de 40 mil anos. Isso aí estava dentro das cavernas lá na Austrália. Nas cavernas dos aborígenes. Aqui, por exemplo, em Utah, você vê a mesma coisa. Também pinturas rupestres antigas, com olho grande, Sérgio, desproporcional. Diga lá. É um negócio bizarro isso aqui, hein? Olha só isso aqui. Agora, isso é na pré-história. Mas é que tá, vamos dizer que não sejam ETs. O que poderia ser? Uma coruja ou uma coisa meio tentando
algum animal que pareça misturado com homem. Parece fantasma também, né? O que será que era isso? Cara, eu acho que esse aí era o Sérgio desenhando, cara. Se eu pego pra desenhar, eu vou desenhar um bicho esquisito. E daqui é você tentando fazer um humano. Desenho humano não ia sair isso. É só um cara ruim. É só um cara ruim de desenho, cara. E o interessante, né, dessas coisas, que tem esses desenhos no mundo todo. Tem no Brasil, tem na Europa, que não tinham contato tem com na outro. África, tem em vários lugares. Nos Estados Unidos, né, eu tô querendo ir em Utah. Eu acho que eles tentavam desenhar o outro ser humano. Tipo, vou te desenhar aqui. Só que aí tinha um cara que desenhava mal, outro desenhava ruim, outro desenhava errado. Até que naquela população ali encontrava um cara, opa, esse aqui desenhou. Aí você vê lá, tem aqueles desenhos de boi, aí você vê que o desenho é mais trabalhado e tudo. Então... lá de lascou, né? E as coisas que talvez eles não tinham um contato tão próximo, por isso que fica assim meio borrado. Sei. Que era a visão deles. Agora, um boi, por exemplo, um cavalo, eles desenham direitinho. O ser humano, por exemplo, é diferente desse negócio aqui. Agora você imagina, cara, o cara tá lá, tipo, 40 mil anos atrás, né? E desce uma nave alienígena. Entendeu? O cara ia desenhar um negócio. Eu não sei se ele ia desenhar, não, cara. Entendeu? Você acha que cara, assim, de terror, assim, você fala? Eu acho que de terror, cara, entendeu? Mesmo? E de até o fato de, por exemplo, pro cara poder dar, desenhou, vamos supor, né? Vamos supor, desenhou aqui um monte, né? Sei. Será que ele ficou em contato com esse ser muito tempo pra ele lembrar, pô, era assim, tinha um olhão e tal? Cara, eu não vejo isso, cara. Eu acho que alguém tentando, ó. Depois ele vem e coloca um negócio em volta aqui, ó. Como se fosse uma auréola, né? Ou de repente um brilho, né? Um capacete, aqui, ó, antena no capacete. Ou seja, mas isso é o quê? Especulações em cima de arte que está perdida lá no tempo, mas que pode ser. A gente não tem aquela famosa, não né, descarta. Que tem um cara, parece que é um astronauta pilotando. Já viu aquilo que tem? Parece claro. Você não que tem ele tá essa imagem, tipo dentro de uma nave como assim que tem um rabo atrás. Como o Paquito procura isso? Onde foi achado? É Dezani, monastério de Dezani na Iugoslávia. Acho que ele vai saber escrever Dezani. Detchani. O cara sabe falar até francês, japonês. Acha, cara. Né? Então, Dezani, 1351, você vai achar essas pinturas, mas essas pinturas, eu afirmo pra você que não tem nada a ver com OVNI. Essa você acha que não tem nada? Não acho, eu tenho certeza. Por quê? Porque aqueles desenhos, eles estão tipificando o Sol e a Lua. Então era uma forma muito característica dos artistas naquela época, principalmente na época medieval e tal. Aquilo, na verdade, não é capacete. Será que estão falando do mesmo desenho? Eu acredito que sim. Que aparece assim, parece que ele está pilotando. Então, não é. Aquilo ali é o Sol e a Lua estilizado. Só que é como se fosse um anjo, né? Então eles colocavam uma pessoa. Tem muitos quadros e tapeçarias da Virgem Maria, por exemplo, que aparecem formas que parecem um disco voador, mas não é. Isso também? Sabe o que é aquilo? É a marca do bispo. Daquele chapeuzinho do bispo. Então era uma forma de eles colocarem uma assinatura. Do cara. Isso, o logotipo do cara. Que doideira. Só que assim, muitos ufólogos que não são sérios utilizam-se disso para forçar uma barra na ufologia. Você assiste aquele Alienígenas do Passado lá, né? É só isso. É só isso. Não, isso é uma porcaria, essa série aí. Eu não gosto, não. Aquele cara eu nem assisto, não perco meu tempo. Olha lá. Olha isso, cara. Não, isso aí é mais moderno, tá? Isso aí foi feito numa igreja. O que eu tô falando são desenhos. Vedezani, Detchani na Iugoslávia. Isso é de quando? Deve ser recente, né? Aí você vai achar esse... Eu tenho um vídeo no meu canal lá que a gente explica exatamente essas coisas antigas que não tem nada a ver. Geralmente as pinturas religiosas associadas a OVNI não tem nada a ver com OVNI. Entendi. Mas alguma coisinha tem. Tá? Por exemplo, cartas, se você pegar a carta do José de Anchieta, de alguns jesuítas antigos que falavam de demônio, de sequestros, né? Possíveis abduções no Brasil colônia, isso inclusive já em trabalhos, né, de faculdade, feito por alguns estudiosos capixabas, então aí a gente vai ver que realmente alguma coisa tem. Mas os padres e os jesuítas, eles atribuíam aquilo a alguma coisa demoníaca. Mas se você pegar a característica, pode ser que encaixe no fenômeno ufológico. No livro do Carl Sagan, né, O Mundo Assombrado por Demônios, ele fala isso. Ele fala que quando tem alguma coisa desconhecida,
as pessoas preenchem com o que é o da época. Na época era demônio, então vai ser demônio. Depois alienígena, as pessoas vão começar a ver que é alienígena. Hoje em dia, sei lá, Aparição mariana, por exemplo, né? De repente vir lá um ser feminino com um capacete, alguma coisa brilhante, aí a igreja jogava que era aparição mariana. Em Fátima, anjo, né? Foi um avistamento de várias pessoas, não foram? Foi, Fátima. Inclusive tem uma revista aí que eu dei para vocês sobre Fátima. Falando o quê? O Joaquim Fernandes, que é um pesquisador português, juntamente com a Fina da Armada, eles tiveram um nível superior, então podiam acessar essa documentação no Vaticano, porque só quem tem nível superior é que pode acessar. E aí, com base em tudo aquilo, eles reestudaram os depoimentos dos pastorzinhos e outros depoimentos que tinham que a igreja suprimiu, e eles chegaram à conclusão de que se tratava de uma intervenção extraterrestre e não uma aparição mariana. Tanto é que as descrições da santa não correspondem ao que tem em Fátima. Agora, os milagres acontecem lá? Sim, porque é uma questão de fé das pessoas, independente da origem daquele fato. Entendi. Entendeu? E, por exemplo, se aparece alguma coisa feia, né, um tripulante feio, aí a gente fala, é o demônio, né, um bicho, que nem no caso lá de Varginha. Mas deixa eu só colocar mais uma parte aqui. Por exemplo, na pré-história a gente tem algumas coisas que estão sob júdice, que a gente não pode afirmar, mas que é estranho. O desenho? Achou o desenho? Ele desistiu, simplesmente desistiu. Eu gosto do Paquito porque ele desiste das coisas, cara. Deixa eu achar o nome aqui. Ó, é DETCH. Fabi, eu confio em você, Fabi. Faz um bigodudo aí achar aí, por favor. Detchani. Sabe por que não quer achar, você né? Vai achar. Porque aí a gente vai descobrir coisas sobre ele. Então, exatamente. Monastério de Detchani, na Iugoslávia. Então, mas eu acho que era alguma coisa na Índia, não é essa daí? São coisas mais pro lado oriental ou não? Pro lado oriental. Mais pra Rússia ali, pra aquelas bandas. Tá. Mas o que acontece? A ufologia, lembra que a gente falou que foi em 47? Mas existem, por exemplo, recortes de jornais, alguns fatos que foram mencionados ao longo da história antes da era moderna dos discos voadores. Eu trouxe alguns aqui, por exemplo, na Gazeta Oficial do Império do Brasil de 1846, conta um caso aqui, ó, de avistamento no Rio Paraguai visto pelo Leverger, que era um cara da Marinha Brasileira, 1846. Aí eu trouxe um outro aqui, ó, uma luz misteriosa move-se no morro, em Minas Gerais, 1939. Aí é que é o meu negócio, aí que cara. Pega o... Não, aí é que pega, entendeu? Porque é o seguinte, cara, o céu, cara, são pouquíssimas as pessoas no mundo, entendeu? Aliás, muito astrônomo, cara, nem sabe direito o que acontece no céu, entendeu? E aí o cara fala assim, uma luz estranha se move no céu. Cara, isso pode ser milhões de coisas. Pode. Até ser uma nave alienígena. Você tem, aí para você afirmar que é uma nave alienígena e provar que ela é alienígena, você vai ter que eliminar tanta coisa antes, mas tanta coisa antes, cara. E assim, se você ir cada vez mais pro passado, as pessoas tinham menos informação ainda. Menos informação. Por exemplo, hoje, se você pegar uma pessoa e colocar ela para ver o céu, dificilmente ela vai saber, quando passar alguma coisa no céu, ela vai saber o que é. Ela não vai saber se aquilo é um satélite, ela não vai saber se é a estação espacial, se é o Hubble, se é a estação chinesa, se é um fenômeno meteorológico, se é um fenômeno atmosférico, se é uma combinação dessas coisas todas. Uma outra se é o coisa... satélite Starlink. Se é Starlink. Outra coisa, cara. A pessoa fala assim, nossa, aquilo lá tava rápido pra caramba. Ela não tem essa noção, cara. Qual é a sensação? O que pode dar a sensação de que tá rápido demais? O que pode dar pra ela? Ela vai comparar com coisas que estão paradas normalmente, entendeu? Hoje em dia compara com avião, mas mesmo avião. Com helicóptero. Ó, todo mundo sabe disso aqui. Às vezes, dependendo do ângulo que você tá do aeroporto, você olha o avião, parece que o avião tá subindo assim, ó. O Lito até fala, né? Ah, não existe avião que sobe na vertical. Não, tem gente que fala, eu vi o avião subindo na vertical, eu tenho certeza. E por que é essa impressão? Perspectiva, cara. A perspectiva, a falta de orientação que você tem, principalmente quando o céu está muito azul. Quando o céu tem nuvem, você não vê. Se você ficar na mesma posição aonde você viu o avião subindo na vertical no céu azul, e for lá um dia que tiver nuvem, você vai ver que ele não está na vertical. Porque aí você tem como comparar.
entendeu? A nuvem tá te dando... A nuvem te dá uma referência. Agora, se o céu tá todo azul, você não tem referência nenhuma. Então, essas coisas de, fez zigue-zague, cara, isso aí pra mim, e não só pra mim, não. Hoje, o pessoal que estuda isso, eles estão eliminando, tanto que até a própria NASA falou, cara, relato, esquece todos, cara. Porque relato, cara, não tem como você confiar num relato. Não tem como, entendeu? Eu posso falar, cara, eu tava vindo pra cá e eu vi uma luz passando ali em cima da marginal. Era uma luz amarela, vermelha, assim, assado. E se você tiver 2.000 testemunhas e com o depoimento coincidente em cima daquilo e, segundo as características, não fosse, por exemplo, atribuído a um fenômeno astronômico ou meteorológico... Mas como que eu vou saber que não era? Então, por exemplo, esse aqui envolveu 2.000 pessoas em 1939. O fenômeno foi visto vários dias e numa posição baixa, num morro em São José del Rei. Então, mas aí eu quero... Agora, eles não sabiam o que era, não falaram que era disco voador, mas, por exemplo... Porque aí é foda, cara, porque uma luz misteriosa pode ser 1 zilhão de coisas pra tua luz misteriosa. E pode muita gente ver também, ao mesmo tempo. Pode muita gente ver, e tem aquela outra coisa, cara. Dependendo da comunidade, quanto menor a comunidade, isso ainda é mais grave. Porque assim, eu chego ali e falo assim, caramba, cara, olha aquela luz lá se mexendo. Aí você vem, fala aqui, Vilela, tá se mexendo, cara. Aí você vai ficar olhando e fala, caramba, pior que tá se mexendo mesmo. Aí vem outro e fala, caramba, tá se mexendo. Nessa aí a gente junta fácil, cara. Se a gente sair aqui na rua, a gente junta em 5 minutos umas 40 pessoas que vão falar que tem algo mexendo no céu e que não tem absolutamente nada se mexendo. Ah, para. Acontece, cara. É uma coisa de pertencer a um grupo... De pertencer a um grupo, de falar, caramba, cara, se tá todo mundo falando, eu que vou ser o diferente, cara. Entendi. De jeito nenhum, eu concordo com essa galera aí, entendeu? Vai ver que eu que não tô vendo bem. Porque já tem relato de um estádio inteiro ver, né? Estádio, tem, por exemplo, um caso pesquisado pela Força Aérea Brasileira, em Linz, onde mais de 400 pessoas viram de um colégio, os professores, mas aí é que tá. Os alunos. A minha questão é a seguinte, e foi fotografado. Mas viram o quê? Viram um objeto voador não identificado. Aí não, mas era um objeto? Falar. Era um objeto voador não identificado. Por quê que eu falo isso? Por exemplo, no livro que eu te presenteei, tem nessa região mesmo de Biúna ali, pousos dessas naves, onde ficaram marcas, e a aeronáutica investigou isso e detectou, inclusive, alterações no solo no pouso dos objetos voadores não identificados. Então, por exemplo, embora eu concorde em parte o que você está falando dos relatos, né? Os relatos pode ser alguma coisa incipiente, pode ser influenciável por outras pessoas dessa forma. Ou pode ser muito detalhado, que pra mim aí é pior ainda. Como assim? O cara fala, não, cara, eu vi, ele virava, ele mexia, ele rodava. Quanto é muito detalhado, aí você acha mais preocupado. Eu acho também, cara. Porque é o seguinte, cara. As pessoas, todos nós temos um viés, cara. Entendeu? E temos referências que a gente carrega. Eu tenho a minha bagagem. Exatamente. Se eu sou cristão, eu tenho toda uma bagagem de imagem. De interpretação. Se eu sou um cara que lê muito, que assiste muito filme, ou se eu sou um cara do campo. Exatamente. Tá. Tudo isso influencia, entendeu? Tudo isso influencia. Então, eu concordo, assim, em parte, que os relatos, alguns podem não ser confiáveis, mas a gente não pode descartar também totalmente os relatos na ufologia. Embora a ufologia hoje, ela não vive só de relatos, vive também de provas, de evidências físicas, de radarização, de documentação. E assim, se a gente for pensar que os militares hoje estão empreendendo tempo, dinheiro, e já há bastante tempo que fazem isso, então é porque alguma coisa tem ali. Agora, talvez a gente não tenha ainda as respostas corretas para esse fenômeno. Está sendo estudado. Os Estados Unidos criaram lá agora um escritório, né, a AARO, né, e que tem o Kirkpatrick, né, que é o diretor. Ah, sim, tem. E ele está lá estudando, embora eu entendo que muita coisa dentro desse nicho, né, da ufologia, metamateriais, ultramateriais, quando chegar na mão de algum departamento desse e tudo mais, os caras estão mais interessados em pegar essa tecnologia e usar de alguma forma. Porque ninguém é burro, né? Nenhum país
assim, vai pesquisar e usar bilhões de dólares. Por exemplo, o Biden lá, ele colocou na parte de inteligência, inclusive de OVNI, 850 bilhões. Foi destinado agora, bilhões de dólares. Então, assim, você não coloca e aporta um orçamento tão gigantesco desse se não tem alguma coisa. A NASA, por exemplo, ela se manifestou agora, né, recentemente, falou 4 horas lá assistindo aquela porcaria, perdendo meu tempo, né, esperava alguma coisa a mais, mas a NASA esconde também, e ficou evidente para mim que a NASA ali, ela não queria perder o time, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, em termos de revelação de vida extraterrestre, de alguma forma, não sei se bactéria ou alguma coisa mais elaborada, e a NASA não quer ficar para trás. Aí eu trouxe aqui para você, daqui a pouco a gente pega então, esse negócio, evidência de Ubatuba, e eu vou trazer aqui, ó, nunca trouxe isso num podcast, análises feitas pela Caltech e análises feitas pela NASA. Se a NASA não procura vida extraterrestre, por que foi analisar o material de Ubatuba? Eu tenho um relatório de 1981, da Universidade de Stanford, lá do Peter Sturrock, e tá aqui, eu trouxe vários relatórios então pega pra gente, por favor. E calma aí, sabe o que eu trouxe para vocês? Porque assim, como o Sérgio já está aqui, eu queria conhecer ele pessoalmente. Claro. Eu trouxe o pedaço do OVNI de Ubatuba para a gente pegar na mão. Tá, isso bora. Eu não trago, e isso já foi testado na USP, já foi testado lá na Universidade de Stanford pelo Gary Nolan, que é um microbiologista, e ele descobriu que os isótopos daquele material são diferentes, 30% diferente de magnésio terrestre. E sabe o que eu descobri, fazendo essa investigação? Que tinha um caso, esse de Ubatuba foi 57, tinha um caso de 71 que aconteceu na França, eu também tenho os dados aqui, e que já tinha sido detectado no magnésio do objeto que pousou lá e deixou fragmento, alteração no isótopo. Então é algo que a ciência tem que se debruçar em cima, porque talvez essa alteração de isótopo venha trazer alguma resposta em relação à configuração, à composição dessas naves, e aí, de repente, trazer algum tipo de resposta desses OVNIs. Tá certo. Enquanto você procura aí, o que eu queria colocar uma questão pro Sacani é isso. Eu também desconfio muito de relato e tudo mais, mas quando são militares, quando são pessoas que estão acostumadas, mesmo não assim, estão acostumados, cara. Sacane, militar, cara, militar, o cara que qual militar? O cara que tá voando no caça lá e vê uma aí pronto, então, é isso que eu ia falar. Vamos lá. O pessoal fala assim, só uma coisa, a gente vai sair desse debate com uma resposta. Eu não admito sair daqui sem saber se existe vida alienígena ou não. Então, fiquem aí, porque até o final do programa a gente vai provar ou não. E eu queria abrir uma enquete aí, ô Paquito, para ver se o pessoal... 2 enquetes. A primeira é se o pessoal acredita em vida inteligente fora da Terra. Dentro da Terra, eu sei que tem várias dúvidas, né? Tem muita dúvida. Então, vamos primeiro para fora da Terra. É uma inteligência limitada, exatamente. Né? Limitada, mas, né? Sérgio, então vamos lá. Essa questão de militares ou pilotos, por que também não pode ser muito acuradas? Piloto, cara, ele não conhece o céu, cara. Ele não conhece, e outra, ele nem tem que conhecer. Você fala não conhecer o céu, não quer dizer que ele não sabe pilotar, voar. Quer dizer que ele não conhece... Não é conhecer o céu. Pilotar é pilotar. Conhecer o céu é o seguinte, passou alguma coisa na frente dele, ele não sabe. Se você chegar para um piloto e falar assim, cara, que planeta que é aquele ali? Ele não vai saber qual que é. Ele não sabe. Mas tinha que saber. Não. Tinha. Não, piloto... Não, cara, porque o piloto... Ele não pode usar as estrelas para se orientar ou não? Viu? Nos cursos dos pilotos, eles são orientados. Eles têm uma matéria a respeito de... Quanto é? É um mínimo... Eles são especialistas. Eu já conversei com vários pilotos de Boeing, de tal, não sei o quê. Os caras não sabem nada. Cara, eu não sei, e ele nem tem que saber, porque a função do piloto é pilotar o avião. Mas tem que saber. Agora, na hora que aparece um negócio da frente dele, e isso ficou claro no final do ano passado ali em Porto Alegre. Aquele monte de relato, então, né? Aquele monte de relato, os pilotos vendo o mesmo objeto, e um falava, não, ele é vermelho redondo, o outro falava, é amarelo triangular, azul. O outro é azul e não sei o quê. Sério? Foi. Então, por isso que aí você tá pegando pilotos fazendo um relato, e olhando para a mesma coisa, e cada um falando uma coisa, cara. Então é muito complicado. Então, piloto, militar muito menos, cara. Militar muito menos.
Militar não conhece o céu, militar não sabe que fenômenos atmosféricos mas existem. Não tem uma experiência não tem, grande cara. Não sabe. pilotar. Não sabe. Militar nenhum, cara. Você parar qualquer militar e mostrar o céu pra ele, vai falar, cara, o que é? Eu sei nem o que tá acontecendo. Você fala, aquilo ali é a estação espacial. Pra ele não sabe, cara. Eles não estudam isso. Eles não estudam fenômenos atmosféricos que ocorrem. Não é do métier desses caras estudar essa coisa. Entendeu? Não são especialistas. Não são. Eles não são. Mas eles têm que saber o mínimo. Agora os dois vão entrar em acordo aí contra mim. É isso agora. Não, cara, mas porque eles não param pra estudar. Então, assim, eu vi uma bola que riscou o céu. Primeiro, quem disse que era uma bola, cara? Entendeu? Uma bola é um negócio que é uma bola. Uma bola é uma bola. E quanto mais longe, mais difícil de você definir se é. Não, ela estava subindo, ela estava descendo. Cara, então, por isso que é importante a radarização ou algum tipo de equipamento que é o que a NASA defende. Exatamente. O que a NASA fez que o Edson não gostou, eu gostei pra caramba. Por quê? Não, eu adorei isso aí. O que a NASA fez? A NASA passou 4 horas falando sobre... A NASA vai entrar nessa... Né, já entrou nessa pesquisa agora atual sobre os UAPs. Entendeu? Primeira coisa, a NASA mudou o nome. É isso que eu ia falar, dá esse contexto pra gente. O nome ele virou Fenômeno Aéreo Não Identificado. Fenômeno aéreo não identificado. Anômalo. Não, então, mas primeiro ele era aéreo. Era aéreo, depois virou anômalo. Aí a NASA falou, não, cara, não vai ser aéreo não. Por que aéreo? Porque pode ser coisa que saia da água, tal, não sei o quê. Aí eles pegaram e falaram, fenômeno anômalo não identificado. Agora vamos lá, o que é um fenômeno anômalo? Me fala. Pode ser qualquer coisa. Eles ficaram 4 horas lá e não sabem o que é, até agora. Pode ser disco voador, pode ser um fenômeno astronômico desconhecido, pode ser um fenômeno meteorológico, pode ser um monte de coisa. Mas tudo bem. Pode ser drone espião. Pode ser. Até aí mudaram o nome. Beleza. E aí eles ficaram lá discutindo, conversando e tal, não sei o quê. Qual que é a ideia, cara? E a ideia não é só da NASA, não. O Aviloeb é dessa ideia também. E muita gente. Cara, temos que ter sensores. Entendeu? Porque com o sensor, nós vamos poder saber o que nós estamos vendo. Sensor onde? Sensor em... infravermelho... Não, aonde? Que seja em caça, que seja em avião, que seja em navio, sonar, que seja em não vai mais confiar no olho do cara, vai confiar em sensor. Exatamente. Foi captado um objeto que se movia a tal velocidade, tinha tal formato, às vezes em infravermelho, ultravioleta... E sabe o que foi legal? E sabe o que foi legal no negócio da NASA? Eles pegaram o exemplo que a galera falava assim, não, tal objeto passou em velocidade supersônica. O cara foi lá medir, cara, velocidade mais normal do mundo. Ué? Por quê? Tinha a velocidade dele somada. Exatamente. Eu olho o negócio passando rápido aqui, não, passou em supersônico. Você sabe o que é supersônico, cara? Entendeu? Aí os caras foram lá, calcularam. Então qual que é o lance hoje, né? E uma coisa... muito importante, nós não temos esses sensores. Não? Hoje, atualmente não tem. Os sensores que nós temos hoje, eles não são preparados para muitos fenômenos que podem estar acontecendo. Tem um radar, o que mais a gente tem? Por exemplo, a gente pode ter um radar. Se você aumentar muito a sensibilidade de um radar, uma nuvem muito carregada, ela vira um objeto. Ela vira um objeto. Que foi o que aconteceu num daqueles casos lá em fevereiro, que mandaram um caça, o caça sobrevoou lá e falou, cara, nós estamos vendo uma nuvem. Não, é porque a gente teve que aumentar a sensibilidade do radar. Entendeu? Então aí ferrou. Deixa eu perguntar um negócio pro Sacani que, assim, eu tenho uma dúvida, eu já procurei, mas de repente você tem esse conhecimento até para compartilhar. O Sprite, por exemplo, né, que são aquelas descargas elétricas, isso é detectado em radar ou não? Que é detectado em radar? Sprite dá pra gente colocar em imagem? Sprite dá, então, coloca aí, Sprite vermelho, cara. O Sprite vermelho, né? Sprite não é um refrigerante, tá? Só para você saber na hora de procurar. O Sprite, ele dá em camadas médias e altas, né? Tipo 90, 95 quilômetros, mais ou menos. É isso? Tô correto? Isso aí. E ele detecta no radar. Só que o espectro, o plot que aparece no radar é específico. É específico. Mas aí que tá o problema, cara. O Sprite é um negócio muito novo. Entendeu? Não é um negócio muito novo, não é um negócio que sempre existiu. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu, desde que a Terra é Terra aconteceu. Só que muito recentemente a gente começou a ter câmeras que tenham a sensibilidade para a gente fotografar um Sprite. Então, os Sprites começaram a ficar famosos, assim, de tipo 95, 96 para cá, entendeu? Hoje a gente tem câmeras muito boas, pega uns Sprites lindos, olha lá, ó, coisa linda, ó.
Isso é uma coisa maravilhosa. Cara, na boa, se eu vejo um negócio desse, eu me cago todo, cara. Fala em invasão alienígena, Nossa, né? parece muito uma invasão alienígena. E se você vê, Mas o que você é? tá vendo o céu ali em volta? É uma nuvem? É descarga Isso elétrica. aí é um raio. É como se fosse um raio. Mas isso é uma longa exposição, não é tudo ao mesmo tempo. Às vezes pode acontecer vários. Acontece vários, é que isso aqui é muito rápido. Ele acontece aqui. Tá. E por que É que ele é muito segundos, confundido? né? Segundos, né? Ele é segundos, mas ele acontece aqui, depois ele pode acontecer aqui, Tá. depois ele pode acontecer aqui. Parece que tá se movimentando. Parece. Nossa. E você vê cara. que o céu, você tá vendo o céu atrás, você vê as Que estrelas. lindo isso. É. Então, assim, ele acontece até uns 2.000 quilômetros. Ele é causado por tempestade. Só que eles vão falar, cadê a Cadê a tempestade? tempestade? Então, tem que ter a tempestade. Mas a tempestade pode estar até 2.000 quilômetros de distância dele Ué? e gera Sprite. Porque é uma transferência de energia da tempestade elétrica que acontece pela atmosfera, pelas camadas altas da atmosfera. Então ele sai daqui da tempestade e pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer junto com a tempestade ou até uns 2.000 quilômetros de distância. Então por isso o pessoal fala, não, mas Sprite é com tempestade. Mas tá ali, ó, a foto tá lá, o céu tá estrelado. Mas é algo assim que não é tão comum, né? É um pouco raro, né? Não é, não. Que nem Mas o tem raio, lugares não é certos raro, pra cara. acontecer? Isso pode Aí, acontecer em o qualquer raio lugar. bola, por exemplo, ele é um pouco mais raro. Raio bola? Raio bola. Não, mas só pra terminar Sprite Não, ainda. Sprite é o seguinte, ela não é rara, não. Porque é o seguinte... Mas é ártico, são Não, regiões... Ártico mas... nada. Aqui o menino aqui, o Zaparoli aqui no Rio Grande do Sul, antes de ontem registrou um monte de Sprite, cara. As câmeras da Bramon hoje, que é aquela rede que captura meteoro no Brasil, Sei. e a câmera dela tem a sensibilidade para registrar Sprite. A Bramon já registra um monte no Brasil inteiro. Porque acontece o seguinte, é isso que eu falei. Se for uma época que está tendo muita tempestade elétrica, aí você vai ver muito Sprite. Muito mesmo. Não é raro, não. Acontece muito. Como é energia plasma, aí no caso o sensor, o radar lá, o equipamento que vai, ele tem que estar calibrado para aquilo. Então, Não, mas ele pega. Ele pega? Ele pega. Não Ele pega, aparece... mas tem que estar calibrado. Então, só que aí que é o problema. O que eu ia falar antes, né? Uhum. O operador do radar, ele não está acostumado. Aparece um sinal no radar que é um sinal diferente do que o operador está acostumado. O operador de radar está acostumado a ver isso, ver avião, ver não sei o quê. De repente aparece um negócio lá. Aí que entra a minha questão com o relato, entendeu? Aí o operador de radar vai falar o quê? Caramba, detectei um negócio aqui que eu não faço nem ideia do que é. Entendeu o lance? Entendi. E aí você vai estudar e tal, você fala, cara, ali era uma região, estava tendo Sprite, e hoje, com as câmeras de registro de meteoro que a gente tem hoje no mundo todo, tem vários projetos, aqui no Brasil, a Bramon, como eu falei, é muito fácil de você saber se estava tendo esse tipo de fenômeno naquela região ou não. Então a gente consegue bater as coisas, isso aí é legal pra caramba. Pô. Tanto é que teve agora recentemente uma filmagem lá de um policial, aí teve um caso lá de uns seres grandes que apareceram em Las Vegas, que na verdade eu olhei aquilo lá e é um meteoro, pô. Não tem nada a ver com nave, né? Só que o pessoal viaja na teve um meteoro semana passada em Minas também, que ele veio, Minas, ali foi desintegrando e tudo na atmosfera. Isso foi dia legal. 19, né? Foi agora, foi dia 19. Foi agora. Essa imagem, várias pessoas filmaram isso daí, né? Então. Sul de Minas e algumas cidades de São Paulo, Mococa, né? Isso. Apareceu, Você falou da bola, o que bola? Não, aí raio tem um bola, outro fenômeno que é o raio bola. O raio bola não é raro também não, cara. Tem foto também? também? É porque o raio bola, tem vários raio aí. bola Fazer tem. o Paquito trabalhar, ele quer comer, mas a gente não vai deixar ele... O raio bola, ele acontece em determinadas situações. Por exemplo, um lugar que dá muito raio bola, interior de São Paulo. Por quê? Por conta, principalmente, de plantação de cana-de-açúcar. E por quê? Depois que você limpa a cana, que você taca fogo e tal, Sei. que aquilo lá fica muito seco, ali é propício para dar o tal do raio bola. Por causa das relações de carga e tudo mais, também. energia estática e tudo, forma raio bola. Tanto que se você pegar relatos no interior de São Paulo, muitos são raio bola, cara. Muitos são raio bola. Só que Ele aparece curto também, correndo. né? É Ele curto, aparece... só que é curto. Tipo Raio bola... Boitatá? Não, O pessoal fala de eu boitatá. tive uma experiência com raio bola terrível Você na viu? USP, cara. Na USP. Ué. Eu tava estudando. Quanto tempo demorou? Eu tava estudando, demorou uns 2 minutos, cara. E 2 minutos aí é razoável, mas... Eu tava estudando ali Sem no fumar IAG. nada. Sem fumar nada, cara. Nunca fumei nada, cara. Beber na época eu bebi. Isso daí é um raio bola? Cara, esse aí eu acho que é uma montagem, tá? Tá Eu muito também estranho. acho que é Esse montagem. aí a isso gente também, sabe que é montagem. Tá. Mas pode procurar aí que você vai achar os raio bola. Você tava Raio lá... bola... Eu tava estudando na USP, cara, ali no IAG,
e entrou um raio-bola no prédio. Porque aí Que hora do dia mais ou menos era? era de tarde. Tardezinha? É, de tarde. O raio-bola, ele tem essa propriedade. Ele entra. pode entrar aqui, ó. Ele entra aqui e sai batendo mas se em tudo. entrar um raio-bola aqui, Então, mano... esse daí, ele nos interiores, às vezes pode causar confusão das pessoas com uma sonda ufológica, por Isso exemplo. mesmo. Entendeu? Isso aí. E aí, na verdade, é um fenômeno natural. Então, por isso que você tem que analisar tudo, né? Se puder Por isso que é a minha detectar... bronca com o relato, cara. Entendeu? A minha bronca com o relato é essa, porque assim, as pessoas, logicamente, cara, elas não têm que ser especialistas naquilo lá. Entendeu? Elas não estão mentindo. Elas não, isso que eu ia falar. Ah, mas fulano mentiu. Cara, a pessoa não mentiu. Ela viu. Ela viu alguma coisa. Ela viu sim. Hora nenhuma eu falo que a pessoa não viu. Claro que ela viu, cara. Eu acredito na pessoa. Ninguém vai inventar tal. Agora, a minha questão é a seguinte. Ah, eu vi e era, por exemplo, era uma nave. Aí dela ver uma coisa e daí virar uma nave... Eu já te falei do meu relato, né? Você falou lá Será que era um raio-bola? No seu que- programa, não foi que eu te falei? Foi lá nos Andes, né, que você viu? Não, na Terra do Fogo. Na Terra do Fogo. Isso aí. Em Ushuaia, Você lá. pode ter visto um raio-bola Mas ele, correndo lá. Então, ele pode ficar, tipo, 20, Fica. 30 minutos Não. Longe? Não. 20, 30 minutos não. Raio-bola não. Acompanhando Não algo? dura tudo Não, mas isso. é que você pode ter visto não só um, você pode ter visto vários. Porque às vezes eu passava na frente de uma montanha e tal, sumia e depois Você tava... pode ter visto. Porque aqui em plantação aqui de cana... Precisa o quê? Precisa estar Cara, precisa ter um clima meio seco e tudo mais, entendeu? Tem que ter uma condição atmosférica especial para isso acontecer. Ai, cara, tomara que seja um raio-bola, porque eu tenho um cagaço até hoje quando eu lembro que negócio. Ó, isso daí, talvez... Esse aí sim, esse tem cara de sim, ser raio-bola. tem cara de Porque você tá raio-bola. numa plantação, tá vendo? Então normalmente assim, uma plantação rasteira ou uma plantação de cana que acabou de ser colhida e o cara Sei. taca fogo e fica seco pra caramba. Então tem determinadas situações que quando a gente vê o relato, quem já tem uma experiência nessa área fala, cara, você deve ter visto um raio-bola. Já cara. identifica. Você deve ter visto um Já raio-bola. identifica. Mas tem aí coisa tá, que é a estranha. Pessoa, não, tem coisa Tem que é coisa que é estranha. estranha. Agora, a pessoa que viu, realmente, ela não tá mentindo, ela viu alguma coisa que ela desconhece. E ela complementa... E aí ela pode complementar com o viés que ela tem. Entendi. Entendeu? Ah, não, eu vi uma luz, a luz fazia isso, fazia aquilo, fazia aquele outro. Aí às vezes a pessoa fala, às vezes ela viu uma luz, ela fala, não, eu vi uma nave. Não, peraí. O negócio é de uma luz para uma nave tem uma diferença, tem uma diferença grande, né? Gigantesca, entendeu? né? Então essa que é a questão. Assim, eu entendo que os relatos são importantes, mas que a gente tem que trabalhar eles combinado com outras coisas. Por exemplo, um objeto foi lá, pousou, ficou uma marca, houve uma alteração física no solo. Então você vai pegar esse material, levar para um laboratório científico para ver se tem realmente alguma coisa. Houve, de repente, uma foto, uma filmagem, aí você começa a cruzar. Houve detecção, de repente, em radar, né? Alguém... Então, tudo isso combinado vai te dar uma credibilidade maior para aqueles relatos ser alguma coisa relacionada ao OVNI ou não. Não, e ou vai de te repente dar... você descartar e falar, olha, é fenômeno atmosférico, é fenômeno astronômico. Isso, quem é ufólogo sério tem essa preocupação. Agora, quem é doido, aí fala que Tudo qualquer coisa é OVNI. Eu nem vejo pela credibilidade, cara. Até voltando ao negócio da NASA, né? E não só da NASA, mas também desse departamento que foi criado, os caras, é isso meio que o Edson falou, os caras querem ter múltiplos sensores. Então tudo bem, cara, considere o relato, mas no caso de relato, só voltando no relato para terminar, eles querem bolar uma maneira, um protocolo de como relatar tal fenômeno. Tá. Entendeu? Entendi. Então não importa, cara. O cara pode ser o mariner mais foda do mundo, o CEO Pode mais... ser a tiazinha Ou pode ser... no cara, interior. tem que ter um jeito de relatar isso pra gente ter noção. O relato tem um outro grande problema, porque você falou de militar, né? Quando a gente fala de militar, o relato tem um outro grande problema, que é o estigma. Como Entendeu? assim? O estigma é o seguinte, às vezes o cara pode ter visto alguma coisa, só que ele não vai falar. Por quê? Porque ele pode falar, cara, você deve estar com algum problema psicológico, vamos te afastar aqui, vamos te colocar para tratamento. até Piloto também. Sim, Piloto isso. também, piloto também. Então existe o estigma do relato. Isso aí é muito estudado na ufologia, que é o estigma do relato, entendeu? Entendi. Então a pessoa ela fica com medo de relatar algo que ela viu por conta do Da que ela vai ter, da discriminação. discriminação ou da represália que ela vai sofrer e tudo mais. Agora, tudo isso é culpa da década de 70, que qualquer pessoa que via alguma coisa, mesmo que fosse real, era taxada de louca.
Então, e a imprensa... Isso aí eu não concordo também não, E entendeu? a imprensa... Não, de taxar a pessoa de qualquer coisa que ela ter visto. Porque é o que você falou, a pessoa acredita. Ela viu, cara. Agora, vamos sentar Então, com ela, vamos ver que condição que você viu. Aonde você estava? Igual a gente tava falando do Raibola. Ah, não, eu moro aqui no interior de São Paulo, Araras aqui e tal. Pô, Araras, cara, tem muita plantação de cana. Pra caramba. Como que era? Ah, não, tinha acabado. Aí você vai conversando com a pessoa, vai entendendo a situação aonde ela teve aquele avistamento do que ela relatou. Aí sim, eu discordo do pessoal que sai... ah, não, isso aí é um maluco, não sei o que. Não, porque eu acredito, cara, a pessoa não vai inventar também. Não, entendeu? Não vai. Tem relatos de pessoas simples que são tão críveis ali, você fala, pô, a pessoa realmente experienciou alguma coisa. Você vai, por exemplo, no interior de Minas, ou São Paulo, qualquer lugar, que nem eu tive agora recentemente lá para o Pará, né? Colares, Castanhal, aquela região toda que foi assolada pelo chupa-chupa lá, e a gente vê o depoimento daquelas pessoas assim e fala, cara, não tem porque o cara tá inventando uma história, porque ele não tem o que ganhar, ele não vai ganhar nada com aquilo. Que eram os animais que apareciam... Não é chupa-cabras, chupa-chupa, eram umas luzes que elas apareciam perseguindo as pessoas, jogavam foco de luz, e aí as pessoas ficavam molinhas ali, desfaleciam, teve caso de morte, pouco, mas depois eram extraídos pequenas porções de sangue, ficavam umas marcas no peito, no pescoço, no braço, e esses objetos aí eram detectados, né? A aeronáutica investigou isso na época, gerou centenas de páginas, documentação, foto, vídeo, né? E agora parece que esse material está nos Estados Unidos, porque o Robert Bigelow e o Hal Puthoff, que é aquele físico que trabalhou no escritório do Bigelow, falou que teve em mãos essa documentação que era da Força Aérea e 15 horas de vídeo e mais as fotografias. E teve um ex-senador, que era o Harry Reid, que estava querendo liberar isso, só que ele faleceu, né, antes de conseguir a liberação. Mas época também não vai ajudar muito, não. Não vai, mas assim, alguma coisa aconteceu e os Estados Unidos se interessaram por isso naquela época, porque tinha ataques a pessoas, assim, muito violentos. Entendi. Teve um caso lá que a gente ficou sabendo, que é o da Silvamara. Ela foi atacada dentro de casa, o marido, né, aí gritando lá, o vizinho veio acudir, e os seres com uma espécie de lanterna, assim, com luz, e eles atirando neles, né, eles meio que paralisando, e depois um cachorro começou a latir lá, eles apontaram no cachorro, acertou na cabeça, uma cachorrinha chamada Vitória, e aí a cachorrinha ficou muda. Depois de um tempo ela veio a óbito. Essa família tentou se refugiar na casa do vizinho, a Silvamara e o marido dela, o Benedito, e aí vieram os parentes acudir, a nave, aquele negócio todo, a nave foi por meio do mato, aí eles entraram num barco, porque ela estava super abalada, estava grávida, levaram ele para Mosqueiro, na ilha ali que tinha um pouco mais de condição de tratar. E aí, quando eles estavam indo no caminho no barco, a nave veio, né, aquele objeto luminoso, jogando uma luz verde ainda em cima deles, tudo aquele pavor, até que depois o objeto seguiu para a ilha lá do Mosqueiro, para Itapiapanema, e aí foi para o mato. E aí eles pegaram e seguiram viagem, ela ficou internada durante um mês, perdeu o nenê. E até hoje, a Silvamara, ela ficou meio que desajustada em função do trauma sofrido, né, por essa luz. Foi um dos casos mais agressivos da Operação Prato que ocorreu lá na Ilha do Mosqueiro, que a gente ficou sabendo. E teve outros, né? E sabe o que é louco, Sacani? A gente conversou com pessoas daquela época que foram atacadas, que estão vivas ainda, algumas já morreram, mas falamos com a dona Aurora, que é aquela que tem as marquinhas, e aí a gente chamou lá no hotel que a gente estava, gravamos com ela e tal, e aí eu fui perguntando como é que foi a vida dela, né? E aí, de repente, a gente descobre que até hoje ela tem contato, de vez em quando vê dentro do quarto uns seres, mas você vê a simplicidade da pessoa, não tem por que ela inventar uma história dessa, entendeu?
que aconteceu lá atrás, ela estava totalmente esquecida e de repente agora a gente levantando as memórias dela, até brincou na hora da entrevista, que ela falou assim, que ela tem vários filhos, né, tem 7 filhos, ó. O filho mais novo falou, eu não sou filho do chupa-chupa não, né, mãe? Né, ainda brincou assim, né, na coisa. Foi bem interessante a gente ver estampado ali no depoimento da pessoa, anos depois, 46 anos depois, aquilo que ela tinha passado, e agora, nos dias atuais, a gente percebe que parece que existe uma interação ligada com algumas dessas pessoas que foram atacadas lá atrás. Tipo o Newton, né, o Newton Cardoso, e vários ali, né, Coronha, alguns já morreram, né, Dona Carmita, e são pessoas simples que falam assim, pô, não tem, os caras não ganharam nada com isso, só perderam. O Coronha, por exemplo, a aeronáutica pegou ele e levou para um sanatório de louco, né, porque não acreditaram muito na história dele, ele chegou a dar tiro, né, na nave, né, tinha 2 seres lá dentro da nave, e depois aí o cara lá do sanatório falou assim, ó, se ele tá louco, né, que ele não tava louco, coisa nenhuma, é melhor a gente soltar todo mundo, porque ele é um dos mais sãos normal aqui, daqui, né? Só que ele experienciou algo estranho, totalmente anômalo, e que houve o interesse por parte dos americanos, né? E agora está vindo à tona tudo isso. Eu consegui um relatório que cita um dos americanos, de 82, e a gente viu que a Operação Prato, ela não foi só 77, né? Durou de 76 até 84. A Operação Prato, ela é famosa pela quantidade de relatos, por que é tão falado? Por conta da agressividade do fenômeno naquela época, né? E por ter, por exemplo, exames clínicos que foram feitos nas testemunhas. O lance da aeronáutica, ter passado lá um tempão lá, né, estudando e tudo mais. Isso aqui é só uma parte dos documentos da aeronáutica, da Operação Prato. Que relatam? Que estão no Arquivo Nacional. Aqui, ó. Nossa. Ó, daqui a pouco a gente vai falar do Ubatuba. Eu vou deixar o Ubatuba. Isso daqui o que é? São fotos? São relatórios oficiais da aeronáutica. Eles iam pra lá fazer um trabalho de campo, cara. Eles ficavam lá fazendo vigília, entendeu? Olha só. E aí aparecia as coisas, eles... Tem as fotos, relatórios, eles faziam os mapas da trajetória dos objetos e tal. Isso já está no Arquivo Nacional liberado. Entendi. Tem muito mais coisa. Tem do SNI também. E é documentação produzido pela aeronáutica, 130 páginas. Digando que pra mim, não vale muita coisa não, mas tudo bem. Porque agora... são relatos. Cara, porque assim, cara, nós estamos falando aqui de 1976. 77, 78. Então, 77. É. Quem que foi pra lá fazer esses negócios? Qual que era o nível desses caras aí? Assim, por exemplo, eles não tinham tanto nível, eram militares. Então. Aí pra mim, cara, cara, pode ser o documento que for, cara. Você põe um cara desse, cara. Eu já trabalhei na Amazônia, cara. Entendeu? Eu já trabalhei na Amazônia. Com petróleo lá. Passei bastante tempo lá. Entendeu? Trabalhei lá no meio da selva mesmo, explorando petróleo. Enfiado lá no meio. Enfiado, não tinha nada. Cara, se você tem a cabeça um pouco fraca, você fica maluco. Por quê? Porque, primeiro... É barulho de tudo que é jeito que você nunca viu na sua vida. À noite, né? À noite, cara. Cara, é assustador. Eu já dormi também. Cara. Lá do meio. Então, você já foi cara, lá. Uns barulhos que você fala, que animal tá fazendo cara, isso? Você acha, cara, eu tô sendo atacado, cara. O mundo tá sendo atacado. Exatamente, porque são aqueles bichos lá de hábito noturno, que de dia eles não aparecem, de noite eles aparecem, e eles têm cada vez uns barulhos mais esquisitos. Você vê um monte de coisa, cara. Tem uns bichos esquisitos pra caramba. Você viu luz, você viu alguma coisa diferente? Você vê luz brilhando no meio da selva, você vê luz brilhando no meio do não sei o que, entendeu? Então, assim, pra um cara... Aí vamos lá, né? Você vai vamos lá pra 1977, galera. 76, 77, essa época aí. Pega um militar. Quem que era um militar? Cara, devia ser um... Cara... Sem brincadeira, não era um puta do militar top, cara, que ia ficar lá no meio do mato, do nada, observando, cara. Era um cara qualquer, entendeu? Esse aqui era um dos militares. Esse era o capitão Irangeolando. Não, mas aí beleza, esse aí era o capitão. Esse era o capitão Irangeolando. Mas ele ficava lá no meio do mato? Ele não ficava, né? Esse aqui, ó.
Esse daqui... Esse aí não ficava ele no meio do mar. Não, acho que não ficava, cara. Então, pelo que a gente apurou, eram 25 militares e eles formavam equipes de 5 em 5. Quando eles foram para Colares, eles se refugiaram na Praia do Machadinho, né? Tinha alguns pontos estratégicos, montaram lá os equipamentos e as barracas. E aí ficavam registrando em vídeo e em foto e tentando algum tipo de interação com esses objetos que apareciam lá. Mas eles mesmo nunca tiveram, né? O quê? Interação. Interação com fenômenos? Sim. Com as naves e com seres. Com seres? Com seres também. Os militares? Os militares. Eu vou passar aqui alguns nomes, por exemplo, desses militares. Eu tenho alguns nomes, assim, a equipe é grande, são 25, mas alguns já morreram e outros estão vivos. Mas qual que era a patente deles? Aí vou te falar. Tinha o capitão Irangê Holanda Bolívar Soares de Nogueira Holanda Lima, que era o chefe. Aí tinha o primeiro sargento João Flávio de Freitas Costa, o segundo sargento Moacir Neves de Almeida, esse está vivo ainda, o terceiro sargento João de Deus Barbosa